Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Vini da Água, e eu estou muito orgulhoso, muito feliz de abrir um projeto muito especial aqui da Água. O nome desse projeto é Negócios com Propósito, e a ideia é a gente conhecer a trajetória de empreendedores e empreendedoras sociais. Para você que está começando o seu empreendimento ou que nem começou ainda, está buscando caminhos aí viáveis de colocar seu empreendimento na rua, de começar a estruturar seu modelo de negócio ou organizar suas ideias. Esse é o momento de conhecer a história de outros empreendedores e empreendedoras, se inspirar e entender caminhos possíveis que você pode aplicar no seu empreendimento, no seu negócio de impacto. E para abrir essa série, a gente escolheu uma pessoa, né, muito especial para a gente, que faz parte da história da Água, né, nosso aluno, né, numa das primeiras turmas do nosso primeiro programa de empreendedorismo social. E sem mais delongas, eu vou puxar ele para ele se apresentar, ele vai saber se apresentar muito melhor do que eu. Vou puxar aqui o Heitor. E aí, Heitor, tudo certo? E aí, Vini, beleza? Tudo certo por aqui. Maravilha, cara. Bom, para começar bem, então, eu pedi para você se apresentar brevemente, apresentar também brevemente seu negócio, e a gente vai se aprofundando um pouco mais aí na sua trajetória e no seu empreendimento. Vamos lá. Meu nome é Heitor Arraes, eu sou arquiteto por formação, arquiteto urbanista. Estou aí há 14 anos no mercado. E meu negócio social é na área de habitação, na área de arquitetura, né? Então, eu tenho hoje a missão aí de vida e de negócio de poder democratizar um pouco da arquitetura e levar reformas habitacionais para as pessoas que não têm acesso a esse tipo de serviço, né? Então, reformas com qualidade, tendo um controle dos materiais, gestão da logística e com um pensamento também nas questões do ESG, né, que são voltados para a área ambiental, para a área da governança, né, então valorizando a mão de obra local e os negócios locais. Muito bem, muito bem. A gente vai se aprofundar, tem alguns elementos interessantes aí. Mas antes de começar a falar do seu empreendimento, assim, eu acho que muita gente que está assistindo aqui está começando a conhecer esse universo do impacto social. Imagino que você já esteve nesse lugar também. Então, eu queria que você me contasse um pouco de quando que aconteceu o seu, que a gente chama aqui na água, de despertar para o impacto. Quando que você descobriu que esse universo existia e que você poderia empreender socialmente? Essa é uma história bem marcante, assim, para mim, porque assim que eu formei, né, eu já tinha uma visão de que a arquitetura ela é uma profissão extremamente social. E a partir do momento que eu comecei a entrar no mercado de arquitetura, tive um escritório durante 8 anos que trabalhei com arquitetura de alto padrão e médio padrão na área residencial. Eu comecei a distanciar um pouco daquilo que eu tinha visto no início da faculdade. Isso, por um lado, foi me deixando um certo gostinho, assim, toda vez que eu me aproximava desse lado da arquitetura, sempre me puxava um pouco mais para aquilo que eu já vinha fazendo. Então, esse despertar, ele veio num momento muito interessante da minha carreira, porque durante esses 8 anos que eu tive escritório, a gente tem uma ONG aqui na periferia de Goiânia, e nessa ONG a gente fazia um trabalho com arquitetura, então a gente levava os alunos de arquitetura e engenharia para estagiar em obras sociais, a gente doava os projetos, enfim, no final de semana era um momento de brincadeira assim que a gente tinha, mas que ao momento que ao mesmo tempo era um momento que a gente estava reformando casa do pessoal que estava na periferia e tal. Então, estilo mutirão, né? Mutirão participativo. Então, a gente conseguia os materiais de construção através de doação, a gente fazia voluntariado, todos reuniam lá no final de semana e a gente fazia a reforminha lá. Então, assim, o final de semana era um momento muito especial para mim, porque eu fazia o que realmente eu gostava ali, o que eu realmente acreditava que era arquitetura.
E aí, depois de 8 anos, eu e meu sócio, a gente resolveu fechar o escritório de arquitetura por questões de visão de mundo mesmo. Então, ele queria seguir a carreira acadêmica e eu queria continuar nessa área da arquitetura. E a partir desse momento eu falei, pronto, fechei o escritório, agora eu tenho novos horizontes, posso redirecionar minha carreira para novos locais. E aí veio muito forte essa questão do social. Eu falei, por que não tentar levar um pouco mais profissionalmente essa área que era só nos finais de semana? Comecei a estudar, encontrei a água social, né, por uma alegria de vida, assim, encontrei vocês, e aí foi onde eu entrei nos programas da água e falei, cara, que legal, assim, é possível fazer o que eu imaginava. Então, nesse momento, eu tive uma alegria muito grande, porque se abriu uma porta que, para mim, até então, eu não tinha a chave dela, né? Eu sabia que tinha muita gente que fazia negócio social e tal, que vivia disso, mas eu não sabia como fazer isso para aquilo que eu sempre sonhei. Então, acho que a virada mesmo foi nesse momento aí. E aí, realmente, tive uma transformação de vida, né? Mudou-se os valores, não só os valores profissionais, mas os valores pessoais, eles se modificaram nesse momento, porque é outra meta, outra visão. A interpretação de sucesso é muito diferente do mercado tradicional, né? Que no mercado tradicional, sucesso é cargo e grana. E na área social, não. Na área social, o sucesso é impacto, a gente tá de bem com a vida, a gente fazer o que a gente gosta, a gente cooperar um com o outro, né? Então, acaba que muda toda a dinâmica da vida da gente, assim. Então, esse foi muito inspirado. Nossa, muito legal. Muito legal. E aí, a partir desse despertar, né, dessa busca, assim, qual que era a ideia inicial? Né? Você já começou com a palha social, foco total? Como que foi essa transição, essa virada de chave para você? Assim que eu fechei o escritório, eu abri um novo, que ele tinha uma pegada muito, muito pessoal minha, assim. Então, o nome Palha, eu fiquei meses assim fazendo uma, porque foi bem na época da pandemia, então a gente tá todo mundo dentro de casa, e as reflexões elas vieram naturalmente assim sobre a vida, né, sobre a saúde, por conta daquele próprio momento. E aí o nome Palha ele remete a uma questão da leveza da vida, né, de uma resiliência que a palha tem, mas principalmente da materialidade da palha, que a palha ela é um material bonito quando ela é natural. Então, assim, ninguém pega uma palha e pinta ela para ela ficar mais bonita, né? Ela em si já é muito bonita, e é um material extremamente democrático. Então, a palha, ao mesmo tempo que a gente tem, sei lá, em bolsas das grandes marcas, a gente tem ela na choupanazinha lá da beirada do mar, né? Super simplesinho e tal. Então, um material extremamente democrático. Todas essas características da palha, elas tinham uma ressonância muito grande na minha visão de vida. Então, daí eu abri um escritório. Ainda nesse momento era um escritório de arquitetura convencional, mas com uma pegada muito mais humana, muito mais preocupada com a pessoa, né, voltada extremamente para as necessidades do cliente e tal. E aí esse escritório começou a se chamar Estúdio Palha. E eu fui trabalhando nesse sentido durante a pandemia, home office e tal, e eu percebi que muitas pessoas elas começaram a ter ressonância com esse conceito de marca, né? Com esse branding da marca, que nada mais era do que a minha visão de vida explícita numa marca, assim. E aí, nesse momento, foi nesse mesmo momento que eu comecei a fazer os programas da Água, que o primeiro que eu fiz foi negócios sociais, né, de negócios sociais, para entender como é que era essa dinâmica. E aí, a partir desse momento, eu comecei a entender que eu posso começar isso dentro do próprio escritório, assim, eu não preciso de abandonar por completo a arquitetura para começar uma coisa nova. E é daí que surge o Palha Social, porque ele é uma tag do Estúdio Palha hoje, na área social, apesar dele estar bem maior do que o Estúdio Palha, né? Então, assim, eu foquei todas as minhas atenções para o Palha Social, mas ele nasce como uma tag dentro do Estúdio Palha, que já tinha essa pegada muito voltada para as pessoas, né? Para o afeto, para a simplicidade, enfim. E aí o negócio social mesmo,
ele vem a partir de uma parceria que eu fiz com a Vivenda, que atualmente é chamado Nova Vivenda, que é um pessoal de São Paulo, que eles já têm uma história muito legal, assim, na época que foi em 2020 que começou o Palha Social. Nessa época eles já tinham 7 anos de estradas, assim, fazendo reformas nas periferias, enfim. E eles criaram uma debênture e essa debênture financiava para o meu cliente, no caso, né, que mora lá na periferia, financiava e dividia em várias vezes para eles, sempre de garantias e nada disso. Então, eles conseguiram viabilizar financeiramente o negócio social. E aí foi a partir desse momento eu entrei em contato com eles, a gente fez uma parceria, eles tinham um programa lá de treinamento que chama Vivenda Play, que eles treinavam os escritórios de arquitetura e as empresas que queriam fazer esse tipo de negócio, e ao mesmo tempo eles davam o dinheiro para o meu cliente, davam não, né? Eles financiavam a obra para o meu cliente em várias vezes, o que conseguia fechar, né, esse ciclo e viabilizar o negócio. Então, a partir desse momento, a gente começou a executar as obras. Então, a gente ia na periferia, fazia todo o marketing lá e tal, fazia entrevista com as famílias e via como é que estava a questão financeira dessa família e se ela tinha realmente condição de pegar uma grana emprestada, se endividar e tal, porque é uma responsabilidade do negócio também, da vivenda, isso. Um dos critérios dele é endividamento da família, capacidade de endividamento, para que não seja qualquer pessoa que pegue a grana e depois ela se endivide e fica pior, né? Então a gente fazia esse meio de campo aí com eles e a gente começou a fazer as primeiras reformas dessa forma. Legal. Você trouxe uma coisa bacana, né? Essa coisa do começar com o que você tem, né? Você já tinha um empreendimento, você não deixou, não largou tudo para fazer um negócio, né? Outro negócio funcionar, você conseguiu encontrar uma maneira de encaixar isso em algo que você já fazia. Isso é muito legal. E legal também essa questão da parceria, né? Eu acho que ajudou muito, né? Deve ter ajudado muito aí nesse início. Mas me conta, até essa parceria acontecer, assim, não sei exatamente em que momento cronologicamente essa parceria aconteceu, mas até você encontrar esse modelo, né, de parceria para execução, quais eram os maiores desafios que você tinha para viabilizar, para fazer o negócio funcionar? Como que era isso? Antes de eu fazer a parceria com a Vivenda, a gente trabalhava como uma ONG. Então, assim, um dos maiores desafios mesmo era a captação de recursos para a gente conseguir viabilizar as reformas. Então, porque além do recurso financeiro, tinha recurso de material também, né? Então, a gente tinha que ter o recurso financeiro para a mão de obra. Então, assim, quando a gente colocou no papel, pegando desde o início, assim, a gente colocou no papel o que a gente vai precisar para fazer essas reformas. Vai precisar de material de construção, vai precisar de mão de obra, vai precisar de conhecimento técnico para executar isso. E aí, a partir disso, a gente começou a entender o ecossistema, assim, entender onde que a gente buscaria isso. Então, assim, material de construção a gente ganhava razoavelmente fácil, porque o cara, vou doar uma telha aqui, vou doar um cimento ali. Então, as pessoas, elas doavam fácil. A mão de obra, a gente chegou no momento que a gente falou, cara, é um problemão a mão de obra, porque como é que a gente vai pagar a mão de obra sem ter dinheiro? O cara, ele não vai querer trabalhar. Então, a partir desse momento, eu comecei a entender ali, falar, vamos ver então, a gente consegue ganhar material, será que a gente consegue ganhar mão de obra? O que aquela mão de obra ela se interessaria para ela poder ir lá e prestar um trabalho voluntário ali? Então, a gente começou a entender que a própria comunidade tinha muita mão de obra, porque as construtoras contratam basicamente a mão de obra da construção civil nas periferias, então era onde todo mundo morava ali. E aí a gente falou, como que a gente vai levar valor para essas pessoas? Como que a gente vai fazer com que o cara participe sem, entre aspas, receber alguma coisa em troca, né? E aí a gente entendeu uma dinâmica muito legal e isso foi muito assim, conversando com as pessoas, entendendo a comunidade mesmo ali, entrando dentro da comunidade. A gente fez de uma forma muito empírica, depois lá nos cursos da Água, lá eu fui entender que realmente isso é uma ferramenta fantástica, assim, a gente poder conversar com a comunidade. Mas foi de pouco a pouco, assim. Então a gente fez a reforma de uma das casas, e aí o proprietário da casa conhecia mais uns dois no setor, falou, cara, vamos lá para você me ajudar no final de semana, estou precisando. Aqueles dois foram, e aí através
dessa reforma, a gente fez uma amizade, viu que a casa de um deles estava precisando de reforma também, e aí ele foi, e aí, consequentemente, os outros dois que estavam foi também, porque ele tinha ajudado a primeira reforma, e aí, só que ele chamou mais uns 2, 3 amigos, os 2, 3 amigos foram também, e nesse intermeio, eu conversando, eu dou algumas palestras em universidade, tal, para os cursos de arquitetura, geralmente, e conversando dentro da faculdade, eu vi que tinha uns escritórios modelos, e a galera, assim, os alunos doidos para aprender sobre prática da construção civil, porque eles sabiam muita teoria, mas no fazer mesmo eles tinham muita vontade de aprender. Eu falei, então vamos voluntariar sábado, eu dou aula para vocês sobre execução de obras e vocês põem a mão na massa e vai aprender o negócio fazendo. E aí os alunos, assim, universitário, né, tudo é festa. Então eles falam, nossa, muito legal, vamos lá e tal. E aí o grupo começou a crescer, a coisa começou a engrenar nesse momento. Então os materiais de construção já estavam chegando, a mão de obra a gente conseguiu, e aí algum recurso financeiro ou outro que a gente precisava, a gente também ia conseguindo através de doação, né? O vaquinha online e tal, a gente começou a construir, mas de uma maneira muito despretensiosa, assim, sem pensar na coisa como sendo um negócio social mesmo, sabe? Entendi, entendi. E aí, depois disso, como que surgiu essa, né? Porque pelo que eu entendo, essa parceria com a Vivenda, assim, foi assim, um ponto de virada gigantesco, assim, imagino, né? Como que aconteceu esse contato? Eles foram falar com você foi falar com eles? Como que você descobriu a Vivenda? Como é que foi isso? Então, a Vivenda, eu descobri eles na época que eu comecei que eu tive o ponto de virada do escritório mesmo, que abriu um novo escritório, que eu comecei a pesquisar sobre negócios sociais na área da arquitetura. Eu encontrei eles, falei, nossa, Vivenda está fazendo, eles já tinham muitas publicações em jornais e tal, em YouTube, e eu comecei a seguir e ver que eles estavam fazendo. E nessa época eles lançaram um programa que chama Vivenda Play, que era para a formação de negócios sociais na área de arquitetura, para fazer isso. Só que eles não tinham abrido vaga ainda, e aí eu fiquei um pinhé, assim, eu fiquei no pé deles mesmo, eu mandava mensagem para a Veridiana, todo dia, assim, Veridiana, eu quero participar, eu quero participar. Fiquei durante 1 mês e meio, mais ou menos, assim, no pé deles. E aí ela falou, não, espera, vai sair um novo programa e tal, e tal. Quando sair eu te chamo. Aí ela demorava um pouquinho, eu via que o negócio estava desenvolvendo, eu entrava em contato novamente. E nesse intermeio aí, onde eu estava esperando a Vivenda, eu também comecei a pesquisar no Instagram negócios sociais nessa área, e alguns negócios da Vivenda já vinha fazendo essa formação. Então, o que eu fiz? Comecei a mandar direct para todo mundo. Será que você pode fazer uma conversinha comigo para me explicar direitinho? Porque eu estou querendo fazer o programa da Vivenda, mas ainda não abriu e tal. E aí fui conversando. Na época eu lembro que eu conversei com 15 negócios e anotava tudo assim que eles falavam, gravava as reuniões e tal, e comecei a estudar esse modelo, entender assim como é que cada um estava fazendo em determinada parte do Brasil, porque tinha gente de Minas, do Recife, de São Paulo, enfim, do Brasil quase todo. E eu comecei a estudar esse modelo e trazer ele para a minha realidade. Então, fui pegando isso e trazendo. E aí, logo em seguida, 1 mês e pouquinho depois, a Vivenda lançou o Vivenda Play. E aí, a Veridiana, ela já não aguentava mais eu ligar para ela. Ela me ligou e falou, Heitor, vamos lá, inscreve aí, vamos ver o que você tem na mão. Aí eu fiz inscrição e consegui participar do segundo Vivenda Play que teve. E aí lá a coisa se estruturou, assim, ficou bem estruturada, porque lá eles tinham um passo a passo, né, onde a gente ia fazendo. Então, a primeira etapa era eles conseguiam um recurso de doação para a gente executar uma obra, entender como é que era esse mecanismo da obra, e entender como é que girava tudo, né? Como se fosse um MVP baseado em doações. Então a gente fez isso. Depois a gente ia para dentro da comunidade, fazer a leitura da comunidade, entender como é que a comunidade via o negócio, construir parceria com ONG, com CRAS, estudar o território. Aí, numa segunda etapa, a gente fazia a parte de marketing, que era divulgação ali dentro, baseado naquele estudo. Então, a gente pegava o perfil do cliente ali, como é que tinha que ser a comunicação com ele, até a gente conseguir uma primeira venda, assim, dentro da comunidade. Então, quando a gente conseguia uma primeira venda, a gente passava para uma próxima etapa, que aí já era 2 vendas, e a estruturação financeira do negócio.
E aí, na próxima etapa, seria a parte de... porque aí já conseguimos fazer 2 vendas, a gente já tinha um funil de venda legal ali, né? Então, foi estruturando até a gente conseguir escalar o negócio mesmo, assim. Aí, estruturação de equipe e tal. Enfim, o Vivenda Play, a gente não conseguiu chegar no final dele, porque ele se encerrou no ano de 2000, ele foi 2020 até 2021. Aí eles encerraram o Vivenda Play por uma questão de... Eles tiveram que pivotar a empresa e tal, porque eles eram uma debênture e a debênture venceu. Mas, enfim, teve toda uma questão técnica lá que não deu para continuar. Mas eu fiquei com toda essa bagagem. E junto com isso, nesse mesmo momento, eu estava fazendo o curso da Água, de Negócios Sociais. Então, também eu aproveitei muito do curso, porque a Água, ela falava de uma maneira ampla e a Vivenda falava de uma maneira específica. Só que tinha coisas que a Água falava, por ser de maneira ampla, que às vezes servia mais para mim do que o que eu via ali dentro da Vivenda. Então, eu fui fazendo um mix aí, na verdade, assim. Fui estudando, colocando, testando, nesse mesmo ano, foi um ano assim bem movimentado da minha vida, eu participei do Startup Weekend que teve em Goiânia, e assim foi muito rico, porque aí também a gente entra naquela questão da startup, né, do crescimento, da escala, então assim aquele ritmo alucinante de startup. Enfim, eu acho que hoje assim eu não me colocaria nesse patamar de startup, de crescimento a custo de ser unicórnio, mas o aprendizado que eu tive passando pelo Startup Weekend foi muito legal, porque é aquela questão da resiliência, da gente entender que a gente vai construindo e planejando e construindo e refazendo e aprendendo, sabe? Aprendendo com os erros. Então, erra rápido, aprende rápido. Esse conceito, ele me trouxe uma clareza muito legal. E quando eu trouxe isso para dentro do negócio social, que amarrou com toda a questão do negócio social, foi bastante interessante, assim. Aí a coisa deslanchou. Mas, enfim, hoje o Palio Social ele está um pouco diferente, como todo negócio, ele vai mudando de ano para ano, né? A gente está atuando de uma maneira diferente, mas esse aprendizado, assim, a gente não perdeu. Muito legal. Várias coisas aí que você trouxe que são interessantes de ressaltar, né? Essa coisa de trabalhar muito as conexões, né? De buscar por referências, né? Especialmente se você está começando, você não conhece o ecossistema, né? Citou 3 formas boas, né? Que a gente considera aqui de se aprofundar, tanto indo atrás de conexões, né? Então, buscando negócios como o que você pretende abrir, buscando, né, referências do setor, né, a própria busca por capacitação, né, por formações, né, não só pelo conteúdo, mas pela possibilidade de você se conectar com mentores mais experientes, ter a possibilidade de trazer suas dúvidas, de se conectar, além de participar de eventos, né? Participar de eventos, né? Se conectar, entender o que está acontecendo, o que tem de tendência. Então, uma tríade aí legal que você trouxe aí para conseguir evoluir, sair do patamar ali, daquele momento em que você tem muitas dúvidas, para passar a continuar tendo dúvidas, mas ter um pouco mais de certezas do que dúvidas, né? Muito legal. E acho interessante, vocês trabalham com microcrédito, é isso? Dentro como que é esse formato? O formato da Vivenda, porque essa parte do microcrédito, a Vivenda também encerrou o contrato com a gente no início desse ano agora, por uma questão também de foco deles, que eles passaram a desenvolver comunidades específicas. Então, como aqui em Goiás era só a gente que atuava no estado todo, né, nesse formato, eles falaram, cara, a gente vai ser difícil para a gente atender vocês aí, vamos continuar na causa aí, mas vamos dar um tempinho, porque a gente está com foco agora voltado para uma outra área e tal. E aí a gente a gente encerrou o contrato com eles de microcrédito. E aí, nesse momento, foi uma outra virada do negócio, a gente acabou se pivotando novamente e voltando quase que para o modelo inicial que a gente estava, que era o modelo das doações. Então, hoje o Palio Social ele atua como se fosse uma plataforma. A gente ainda não é uma plataforma, a gente não tem nenhum sistema tecnológico assim de gestão,
mas a gente considera uma plataforma porque a gente conecta, assim, a gente começou a entender o ecossistema aqui em Goiânia e na Grande Goiânia, porque o território que a gente atua é em Aparecida de Goiânia, que é conurbado com Goiânia, mas a gente começou a entender o ecossistema e começou a ver que, muito porque a gente encerrou a parceria com a Vivenda, então a gente falou, agora a gente vai ter que procurar uma outra forma de viabilizar o negócio, para que ele não acabe, né? E aí eu comecei a estudar, e aí eu tinha uma conexão muito boa com o mercado de arquitetura, com os lojistas dessa área de arquitetura, e eu falei, cara, eu vou levar esse negócio para esses empresários e ver se eles topam, se eles têm investimento social para colocar no negócio para ver se a gente consegue atuar. E eu percebi que a população que está em vulnerabilidade social, né, aquela realmente que não tem condição de pagar uma reforma, eles são os que mais necessitam de uma reforma. Então, o cara que conseguia pagar era um cara que ganhava até 3 salários mínimos. Quando a gente fala em vulnerabilidade social, é o cara que ganha até um salário mínimo ou nada, assim, ele vive de cesta básica, vive de ajuda e tal. Então, essa família é uma família, assim, totalmente desestruturada. Então, quando a gente começou a olhar, entender esse critério dos nossos novos clientes, a gente falou, cara, esse cara não vai conseguir pagar, quem tem que pagar é alguém que tem condição de pagar e que quer contribuir com o social. Então, hoje o Palha Social, ele atua fazendo a conexão entre as organizações, tem algumas pessoas físicas também que contribuem e tal, mas basicamente o nosso foco são organizações que têm interesse em investimento social. A gente pega esse recurso e vai na comunidade, faz o levantamento socioeconômico dessas famílias que estão em vulnerabilidade e faz toda a gestão dessa conexão. Hoje, a gente atua nessas questões que eu falei, né, de captar o recurso das empresas, de levar para a periferia, e além disso surgiu uma nova, vamos dizer assim, um novo braço, que são o braço das doações de demolição. Então, é onde a gente age aí na parte do, do ecológico, né, da sustentabilidade, né, de tirar esse material de construção que ia para descarte e leva ele para essas reformas. Então, a gente consegue baratear o valor da reforma com a doação dos materiais de demolição, consegue aproveitar esses materiais, evitar que eles vão para o lixo, e ao mesmo tempo o cara que é investidor social, ele consegue investir menos grana, e a grana que sobra a gente consegue construir mais banheiros, assim. Então hoje a gente está focado em reformas de banheiros, que é a parte que mais adoece as famílias por conta da umidade ali dentro da casa. E aí a gente faz toda essa conexão. Então por isso que a gente se considera hoje uma plataforma, mesmo ainda não sendo uma plataforma tecnicamente falando, né? Legal, legal. Quero avançar um pouquinho mais nesse novo modelo aí, mas só voltando um pouco, porque aí você tem dois modelos, né? Dois modelos diferentes, né? No primeiro modelo, não, o primeiro modelo eram as doações, né? Aí você evoluiu para um modelo de microcrédito, que é um modelo em que o beneficiário ele paga a conta, mas ele paga a conta de uma maneira que ele não tem acesso normalmente com um negócio convencional, né? No caso do microcrédito, a parcelas mínimas, pequenas, que caibam, né, no orçamento dele. E você comentou, né, que teve uma entrada ali na comunidade para oferecer esse serviço. Né? Queria que você comentasse um pouco, até para alguém que está nesse modelo, né, em que o beneficiário paga a conta, quais foram suas primeiras barreiras, assim, de entrada, né, com esse público, as dificuldades para conseguir os clientes nesse modelo e qual foi o caminho que você conseguiu, né, para contornar esse desafio? A primeira barreira, eu acho, assim, para a gente entrar em qualquer comunidade, né, que seja uma comunidade de baixa renda ou que seja qualquer outra comunidade, é conexão, né, é o poder da conexão. A gente conseguir se conectar, por quê? Porque a conexão ela gera confiança. Então, eu acho que isso vale, assim, não só para as comunidades, mas para qualquer negócio que a gente vai fazer. Se o cliente não confia na gente, ele não vai comprar. Então, quando a gente entrou, essa foi uma barreira. Não foi uma barreira tão forte para a gente, porque a gente já atuava ali
no território há 15 anos, assim, então a gente ia conhecer bastante gente ali dentro, os líderes de bairro, o pessoal do CRAS, né, a gente já conhecia ali. Mas ainda assim foi uma barreira, porque as pessoas conheciam a gente como sendo doadores de obras. Quando a gente começa a vender essas obras, eles olham assim e falam, ah, mas tá aqui, tá, assim, vocês não davam obra, agora vocês estão vendendo, né? Tipo assim, então, e as comunidades, elas são muito conectadas, elas têm um diálogo entre eles muito rápido, assim, de distribuição de informação, principalmente lá nessa comunidade que a gente trabalhava. Então, quando a gente conversou com umas 2 ou 3 pessoas e falou, não, agora a gente está vendendo as reformas, a gente tem uma parceria com o pessoal de São Paulo e tal, teve um certo estranhamento, assim, até as pessoas começarem a entender que a gente estava vendendo reforma e não doando mais. Então, essa foi uma barreira, a gente conseguiu vencer ela através do diálogo também. Então, a gente começou a ir na casa das pessoas, a gente tirou 3 dias. Então, a gente foi na casa daquelas pessoas que a gente conhecia, fazendo entrevista com elas, né? Perguntando: oh, vocês precisam de uma reforma? Vocês pagariam por uma reforma? Então, e na entrevista a gente levantou quantidade qual era a renda per capita da família, quais as necessidades, se os filhos estavam indo na escola, enfim, a gente traçou um perfil socioeconômico ali, e a gente fez uma entrevista tanto qualitativa quanto quantitativa. A gente entrevistou 20 pessoas na comunidade, e aí a gente entendeu que sim, muita gente ali realmente precisava desse serviço e eles estavam dispostos a pagar, se fosse parcelado em várias vezes. E aí, com isso, outra coisa que a gente fez foi, antes da gente começar a divulgação, a gente, como o Palha Social nasceu com uma tag do Estúdio Palha, eu não queria usar a mesma identidade social, a mesma identidade do Estúdio Palha para o Palha Social. Então, a gente começou a redesenhar a identidade voltada para o público que a gente estava atendendo. Então, uma das coisas que a gente fez foi, a gente foi uma outra vez lá também, fazer uma pesquisa sobre quais as cores preferidas, se eles prefeririam uma logo mais colorida, ou se eles queriam uma coisa mais preto e branco, uma coisa mais minimalista, ou se eles gostavam de uma coisa mais com ruído. E aí, então, a gente imprimiu várias logomarcas nossas, de acordo com o que a gente achava que era do gosto deles, e foi fazer pesquisa. Falou, cara, você prefere, quais as cores preferidas suas? Dentro dessas imagens aqui, quais as que você mais gosta? A gente levou referências de paisagem, referências de produtos, a nossa própria logomarca em várias cores e modelos diferentes e tal, fez uma pesquisa, e aí a gente entendeu o perfil daquela comunidade ali. A gente entrevistou 80 pessoas na época, trouxe isso para dentro do escritório e começou a conversar. Falou, acho que essa pegada aqui as pessoas vão gostar mais e tal. E aí, a partir desse momento, como a gente tinha já feito esses 2 momentos de pesquisa, lá na comunidade, eles já tinham espalhado para a comunidade toda que a gente estava agindo ali. Né? Então, eles já comentavam, o Heitor já não é mais doação de obra, eles estão vendendo e tal. E aí, em seguida, aí a gente estruturou toda a campanha, que a gente fez por panfletagem e por lambes, que a gente foi pregando nos postes. E aí a gente fez a primeira. Aí na primeira semana, a gente teve um retorno de 5 pessoas já interessadas, assim, nas reformas. Então a gente viu que realmente teve um resultado, assim, essa conversa, a gente gastou em torno de uns 2 meses fazendo esse estudo, mas quando a gente lançou, já teve 5 interessados, assim, na primeira semana. E a gente até assustou, a gente falou, nossa. E aí a gente colocou esses lambes em locais estratégicos também, a gente colocou nos pontos de ônibus, que é onde a pessoa fica esperando e não tem nada para fazer, então ele tinha tempo para ler o cartaz. A gente foi colocando em locais estratégicos, no posto de saúde, no supermercado, nas farmácias. A gente conversou com alguns comerciantes da região, né, perguntando para eles se a gente podia fazer parceria e deixar os lambes ali no comércio deles. Então a gente fez essa trajetória. Foi muito legal, foi bem legal mesmo, só não foi legal porque a gente estava fazendo tudo de graça e estava bem difícil assim, de pagar as contas e tal, mas assim, foi um trabalho necessário da gente ter feito, a gente viu que começou a surtir bons resultados, sabe? Isso é um ponto legal que você traz. Eu acho que o primeiro ponto, primeira coisa é esse aspecto participativo, né? Eu acho que, sobretudo, quando a gente está falando de negócio de impacto,
você tem vários processos de inovação social, de design thinking, né, que, que eles fazem parte de uma construção participativa, né? Você está construindo uma solução para um problema social provavelmente uma pessoa está passando por esse problema, está sofrendo isso, né? Então você deduzir que uma solução é adequada para uma pessoa nunca vai ser tão eficiente quanto você ir fazer processo de pesquisa, de entrevista, participar, colocar essa pessoa para participar dessa solução, né? Para que, né, comece a ser construído esse modelo, né? Porque o que você traz essa última frase que você falou de fazer tudo de graça, né? Existe, eu acho que talvez essa resistência no começo, né? De mas eu vou cobrar, eu vou, sabe, o negócio social, né? Pode ser que, como você está buscando agora, você encontre um modelo que outra pessoa pague essa conta, né? Mas muitas vezes, né, desde que seja justo, desde que de fato traga uma transformação para a realidade dessas pessoas, essa cobrança não é algo, né? Você está fazendo isso em prol do impacto positivo, né? Então, de alguma maneira, esse negócio, seja um negócio de impacto, né, que é o objeto, né, de estudo, de conversa que a gente está tendo, ou até mesmo uma organização social, ela precisa de alguma forma de manter, né, e até mesmo para impactar mais pessoas, né? Porque é isso, né? O dinheiro ele é fundamental para que as coisas aconteçam, para que a equipe cresça, para que a estrutura se profissionalize, né? Então, eu acho que essa é uma barreira que precisa ser quebrada. Eu acho que tanto, às vezes, nessa conversa e sendo super aberto, como vocês foram, né, com a comunidade, né, de trazer o motivo, né, pelo qual essa iniciativa está sendo tomada, mas sobretudo para entender como que esse negócio se mantém, se sustenta, cresce, né? Mesmo que não seja, como você disse, para virar uma startup, um unicórnio, né? Mas para atender às demandas do território de maneira sustentável, né? Muito legal. E até, né, aí vira totalmente a mesa e você começa a trabalhar com empresas, né, com grandes financiadores, né, pessoas que... E aí agora no modelo em que o beneficiário não paga a conta, né, a pessoa que está sendo atendida ali, ela não paga a conta, mas uma terceira pessoa. Agora, né, com um pouco mais de maturidade, né, não é mais o Heitor que estava começando ali, buscando doações, né, um pouco mais maduro, né, buscando esses financiadores. Conta como que foi ou tem sido esse processo, o que você viu que tem dado certo, quais são os desafios nesse novo modelo aí, para entender como que está esse novo cenário aí do Palha Social. Aí quando veio esse ponto de virada, aí vira tudo, né? Assim, é muito interessante. Eu falei para você, a gente está construindo uma empresa nova, assim, não tem nada a ver com o Palha, porque quando a gente foi para a comunidade, inclusive uma das pesquisas que a gente fez foi sobre o nome. A gente tinha colocado Palha Popular para ser realmente uma reforma popular ou Palha Social, e a maioria das pessoas escolheram Palha Popular. Então, quando a gente atuava com o microcrédito, a gente chamava, a tag chamava Palha Popular. Agora que a gente voltou para o sistema de captação de recursos junto com organizações, a gente voltou o nome, a gente viu um interesse maior na marca Palha Social, porque já dialoga diferente com esse novo cliente nosso, que já não é o cara da periferia. Já são empresários, já são organizações que estão... muitas delas nem sabem qual que é o conceito de ESG, assim, nunca nem ouviu falar. Então, a gente voltou para o nome Palha Social e reestruturou novamente o logo da empresa, voltado muito mais para o olhar desse empresário, dessa organização, porque eles já veem na gente um outro tipo de confiança. Eles querem alguém que eles vão colocar o dinheiro deles e que vai gerenciar o dinheiro deles. Então, eles não vão colocar o dinheiro na mão de qualquer um. Então, tem que ser uma marca sólida, uma marca menos engraçadinha, vamos dizer assim, enquanto que lá na periferia, não, já é uma outra pegada. A pessoa da periferia, as pessoas são mais soltas, são mais
não tem tantos protocolos, amizade, né, aquela conexão. E quando a gente vai para as organizações, elas querem uma coisa mais sólida, elas querem ver confiança naquela marca, elas têm uma linguagem diferente. Então a gente começou reestruturando a logomarca, a gente não mudou muita coisa assim na logomarca, a gente ainda continuou com um pouco de cores nela, mas começou a dar uma leitura diferente, assim, usou fontes diferentes, a maneira de estruturar os documentos também diferentemente e tal. E aí as conexões também elas são diferentes, né? Então a gente parte pela conexão novamente, agora estando junto com as organizações, só que é uma confiança e uma conexão diferente. E aí, nesse ponto, um ponto que eu vi que foi favorável foi uma conexão prévia que já existia. Então, até tem uma aula assim que nunca saiu da minha cabeça que a gente fez lá no curso de negócios sociais da Água, que é aquela história do passarinho na mão, né? Então, assim, depois que passou, eu fui ver, cara, olha o passarinho que eu tinha na mão, assim, né? Porque, como eu tinha construído uma conexão com esses lojistas, com esse grupo de lojistas, que chama Goiáses, né? Então, é um grupo de 70 empresas. Eu tinha uma entrada interessante, assim, apesar de ver que o meu mercado ele era muito mais voltado para as construtoras do que para os lojistas, mas o passarinho que eu tinha na mão era esse, né? E aí, quando eu levo para eles essa proposta, eles acham fantástico, porque eles já estavam há tempos procurando uma empresa social que pudesse ser a ponta do capital social deles. Né? Então, eles tinham a grana para investir, só que eles estavam praticamente investindo em filantropia, e eles não queriam isso, eles queriam investir em coisas que trouxessem impacto, trouxessem números para o grupo, que eles entendessem que eles estavam desenvolvendo um território. Então, quando eu levo a proposta para eles, através dessa conexão que já existia, eles acham super legal. Eles falam, nossa, mas você não é uma ONG, né? Eu falei, não, sou uma empresa social. Não, então é isso que a gente está procurando. É isso mesmo que a gente quer. E como eles já conheciam o trabalho de muito tempo já, muitos lojistas já contribuíam com a gente lá na comunidade, com doação de materiais de construção e tal. Eles falaram, nossa, cara, e a gente acha melhor ainda porque a gente já tem a confiança, a gente já entende que você tem um histórico aí legal e que isso vai, a gente pode pôr a grana na sua mão que você vai ser capaz de, de conseguir desenvolver, né, de trazer impacto para a gente aqui, para a grana nossa. Então, a barreira minha hoje, minha maior barreira está sendo a estruturação do Palio Social, porque aí a gente começou a ver que precisava de uma plataforma, primeiro, para gestão de todo esse processo, que ele é um processo longo, assim, né? Então, até a gente fazer o estudo socioeconômico na comunidade, trazer ele, fazer a orçamentação da obra da pessoa, levantamento de quantidade de materiais, levar isso para os lojistas, captar o recurso, receber esse recurso, aí mobiliza a mão de obra para executar a obra. Executar a obra, a gente tem que prestar conta de todos os recursos, levantar todos os números que trouxe de impacto, né? Porque traz impacto para a família que recebeu, traz impacto para a comunidade, para os negócios locais, traz impacto muitas vezes para os parentes da família. Então, assim, aí a gente vai levantando todos esses impactos, tem que gerar os números desse impacto para entregar para a empresa. Então a gente começou a entender que a gente está vendendo agora para o nosso cliente, né, de maneira muito simplória assim, a gente está vendendo impacto social. A gente não está vendendo mais reformas de banheiro. E para vender impacto social, a gente precisa de estruturar essa cadeia para conseguir ler todo esse impacto. Então isso aí eu percebi que é um desafio gigantesco, assim, muito grande, levantar impacto. Primeiro, porque impacto ele nunca vem do dia para a noite. Impacto ele é anos assim de execução, e os empresários eles querem que a gente gere números imediatamente, né? Então terminou a obra, me dá o número, assim, né? E a gente fala, cara, número de 2 banheiros. Então, assim, a gente pactou 2 famílias de 5 pessoas cada uma, foram 10 pessoas, mais a mão de obra, mais tantos mil de material e tal, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente compreendeu também que, como a gente foi co-construindo dentro da comunidade, a gente viu que é um modelo legal co-construir com o nosso cliente. E aí, conversando e trocando ideias, a gente começou a co-construir as soluções
E aí eles falam, não, mas a gente tem esse ponto aqui, a gente tem essa força aqui dentro do grupo. O que vocês acham da gente pegar isso e usar? Então a gente começou a abrir um novo mercado agora, baseado nisso, que as empresas começaram a entender que esse impacto elas podem acontecer dentro da própria empresa. E aí elas falaram, em vez da gente fazer só reformas para a pessoa que mora na periferia, que tal se a gente fizer reformas para os funcionários que trabalham nas nossas empresas que moram na periferia? E aí surgiu um outro modelo de negócio, né? Assim, o modelo é o mesmo, mas surgiu um novo cliente aí, um novo setor para a gente atuar. E aí a coisa ela foi se deslanchando. Mas hoje a nossa maior desafio é, primeiro, é a estrutura de processos internos e depois é de equipe, né? Aí equipe também é uma coisa bem a médio e longo prazo, que é formar mão de obra dentro do perfil social, né? Do cara que tem preocupação. Então a gente sempre fala para o cara que está executando a obra, que está dentro da casa do cliente lá, fala, cara, você está entrando dentro de uma casa que tem uma mulher que é mãe solo, que ela precisa de sair para trabalhar e ela deixa os filhos aqui com a mãe dela, com a avó, né? Então a avó cria. Então você é um cara, você é homem, tá entrando dentro da casa dela, ficando o dia inteiro ali dentro da casa trabalhando. Então esse cara ele tem que ter uma postura diferente, ele tem que ter um tratamento diferente com a família, ele tem que entender, tem que ter um olhar mais sensível para ele entender a hora que, às vezes eu vou dar uma saidinha aqui, né? Não vou ficar trabalhando com o portão fechado o tempo inteiro. Então ele começa a ter um olhar mais sensível de cuidado com aquela família, né? Ele não era apenas um cara que entra lá e levanta as paredes e reboca e faz o banheiro. Então, isso é impacto também, né? É um impacto indireto, mas é um baita do impacto, porque você começa Total. a impactar o modelo de vida da mão de obra. Total. Total. Até ressaltar o ponto que você trouxe do pássaro na mão, né? Isso é uma coisa assim que é simples, mas é difícil de enxergar no começo, né? É, às vezes você começa um empreendimento e fala, não, tá, agora eu vou para as cabeças, vou prospectar grandes empresas, porque é lá que está o dinheiro, é lá que o dinheiro vem, só que você precisa colocar a estrutura para rodar, você precisa testar, você precisa errar como você errou, né? Você precisa acertar como você acertou, você precisa entender o que dá certo, o que dá errado. Então, encontrar o pássaro na mão, né? Seja com a rede de comércios ou empreendimentos um pouco menores, né? Que vão, né? Que você consiga um volume, né? Que você tenha uma proximidade, ou de qualquer outra forma, a, a reflexão do empreendedor social ela começa com o que você tem, né? Então, quem é você, né? O que você tem, quem você conhece, o que você faz bem, né? Todas essas coisas, elas são simples, mas fazem total diferença. Muito legal você ter trazido isso, né? Agora o momento pitaco, né? O que você comentou, né? Da dificuldade de trazer o impacto. Eu acho que esse modelo de ir para o próprio funcionário ali, né, eu acho que é super legal, eu acho que é uma forma de materializar. Tem alguns outros modelos que usam até os próprios funcionários, os colaboradores da empresa como voluntários, que é um outro valor gerado, né? A pessoa que trabalha ali, ela trabalha mais feliz, porque a empresa onde ela trabalha, ela está colaborando por um propósito maior, né? Então isso pode ser um valor gerado. E uma outra coisa, assim, até pensando nisso que você trouxe, né? A diferença, né, entre resultados e impacto, né? Você gera resultados, você tem métricas no começo, mas o impacto ele vai ser a longo prazo, né? O impacto ele vai acontecer mais para frente. E quando você trabalha com público né, um público que tem essa ansiedade por trazer resultados, às vezes é interessante, não sei se você testou, obviamente, né, mas trabalhar individualizando histórias pode ser interessante, assim, sabe? De, em vez de, a gente fez o banheiro da casa X, né, contar a história, né, de vida dessa pessoa, né, às vezes você toca no lado humano da pessoa, né, quando você fala de resultado, tal, você está falando do lado estratégico, de resultado. Às vezes, quando você traz essa individualização da história, esse aspecto de quem que você está beneficiando, pode ser uma forma de gerar valor a curto prazo, assim, só trazendo um pitaco, obviamente. Muito legal isso. É muito legal, assim, e porque você abre uma janela que eu não tinha ela aberta ainda.
Porque as empresas, elas começaram a contar de forma, para fazer o marketing, né, do social delas, elas começaram a contar a história das pessoas que elas estavam impactando. Mas eu não tinha abrido o olhar para esse lado, sabe? Então, assim, realmente, quando você falou isso, porque aí você traz um impacto real, né? É diferente você falar para a pessoa, ó, você impactou uma pessoa com a reforma de um banheiro. É diferente da pessoa ir lá na casa dela, conversar com ela e falar, cara, eu impactei uma pessoa, mas eu impactei uma pessoa que estava tossindo, que estava com bronquite, que estava com coisa e agora não está mais, né? Então teve uma história muito legal assim, até momento história, como se você tem um momento vital e um momento história. Mas uma história curtinha que eu acho que ilustra isso, que foi na primeira obra que a gente entregou, o filho da mulher, ele fazia xixi na cama, porque ele tinha medo de ir no banheiro, porque um dia ele foi e encontrou uma lacraia no banheiro. Então ele não ia. E aí ele fazia xixi na cama todo dia. E quando a gente reformou o banheiro, ele parou de fazer xixi na cama. Então, assim, olha o impacto que teve na vida de uma criança uma reforma no banheiro, né? E aí ele falava para a mãe dele, mãe, agora eu quero morar dentro do banheiro, porque o banheiro ficou com um acabamento lindo, assim, e a casa era rebocada só, não era amassada e tal. Então ele queria dormir dentro do banheiro, porque o banheiro ficou maravilhoso. Então é isso, né? Então quando eles foram fazer essa história, construir essa história, que ela contou essa história para ela, o pessoal tudo chorou, assim, sabe? Então foi um momento muito legal e realmente, isso que você falou aí é uma janela bem legal. Coloquei como nota aqui já para colocar em prática nos próximos agora. Maravilha. Então, a gente está se encaminhando aí para o final, né? Uma coisa que eu queria saber de você, assim, se você pudesse chegar para o Heitor ali que estava começando, né, estava ali estudando ali, começou ali talvez a fazer o empreendedorismo social na real, né, na Água, para buscar respostas, assim, que conselho que você daria para esse Heitor que está começando a jornada de empreendedor social? Cara, conversa. Acho que é conversar, Vini. Assim, um dos grandes aprendizados que eu tive nos últimos anos é a gente trocar ideias, assim, sabe? No começo eu não fiz muito isso. Eu ficava muito tipo, dentro do escritório, com a equipe, tentando desenvolver soluções e tal, e tal, e tal. A partir do momento que eu comecei a conversar, e assim, conversava com todo mundo, sabe? Não era só com os clientes, não era só com a pessoa do impacto, era com todo mundo, assim. Eu sentava com a minha esposa e falava, cara, qual que é a sua visão sobre isso, assim? Aí ela falava, nossa, nada a ver isso e tal. Às vezes era nada a ver mesmo, mas às vezes o nada a ver que ela estava falando era porque era a visão comum, assim. Aí eu falava, cara, como que eu posso romper esse nada a ver que ela falou? E aí começava a vir insights. Então, eu ia para. Conversava com o pessoal da equipe, com os amigos, sabe? Sentava na roda e falava, cara, qual que é a sua visão sobre esse ponto aqui? Aí ele falava, procurava os lojistas, sabe? Ia trocando ideia de amigos lojistas que eles tinham. Então, acho que conversar, compartilhar, a gente poder levar, pegar a visão de mais pessoas que estão ao nosso redor, para a gente ter mais pássaros nas mãos, né? Se eu pudesse ter feito isso desde o início, eu acho que eu teria resultados um pouco mais precoces, vamos dizer assim, né? Porque então eu vejo hoje que é a conexão, eu acho que é a palavra que você utilizou aí, a conexão, mas não aquela conexão, muitas das vezes, que a gente tenta fazer de forma explícita e consciente, mas uma conexão por conectar, por entender o universo e o olhar que as pessoas têm para a gente criar insights, para a gente crescer, sabe? Então, acho que fica essa. Eu falaria isso para mim hoje, assim, se eu fosse sentar eu comigo mesmo, daria esse toque aí. Muito legal. Muito legal. Até no ponto que agora me veio aqui, que você comentou, né, do contato com as empresas, assim, as próprias empresas, elas conseguirem trazer como que elas podem colaborar, é interessante, porque de fato você forma uma parceria, né? Você forma uma conexão, né? Porque é muito comum que a gente pense, não, eu vou captar recurso aqui, quero captar com essa empresa, né? Mas como que você constrói uma relação a longo prazo, né? E até nesse lance, né, de construir conexões. Às vezes você ser mais despretensioso nas conexões que
que você vai fazer, né? Não vai, eu vou me conectar com essa pessoa, porque eu vou conseguir uma entrada ali, né? Entrar mais aberto, né? Dentro de uma conversa, deixar que ela aconteça e que ela traga ali né, resultados, talvez a longo prazo, que você nem esteja esperando, uma pessoa que você conectou hoje, daqui a um ano vai trazer um resultado, então isso é realmente muito legal. E para fechar, assim, você falou da água em diversos momentos, assim, mas queria que, né, a partir da sua perspectiva, assim, você dissesse, assim, o que a água representa, né, na trajetória do Palha Social, né, o que te trouxe de melhor, né, para o seu negócio e para a sua jornada de empreendedor social. Cara, a água, assim, para mim, ela é muito especial na minha vida, assim. Eu lembro o dia que o Ale me ligou, eu não conhecia a água, e o Ale me ligou falando, ó, a gente tem um negócio social, assim, assado, apresentando, sabe? E eu falei, Ale, eu tô num momento de vida, assim, que eu tenho dinheiro para nada. Não tinha dinheiro para nada, assim, nada, nada, nada. Foi bem na época da pandemia. Eu tinha fechado o escritório, tava revendo a vida toda, tava naquele momento inicial lá, né? Aí o Ale falou assim, cara, mas como que eu posso te ajudar? Eu falei, Ale, o único jeito que você tem de me ajudar é você me arrumando uma bolsa integral. Aí ele falou, cara, a bolsa integral eu não consigo, porque o seu perfil não tá dentro do perfil que a gente libera as bolsas integrais. Mas assim, além disso, o que mais que eu posso fazer, sabe? Então, assim, ele não simplesmente desligou o telefone e falou, cara, tipo, a gente não pode fazer nada por você e tchau, sabe? E aí ele tentou ainda me ajudar de alguma forma. Eu falei, Ale, não consigo, cara, não consigo, não consigo. Aí ele falou, não, cara, beleza, então, mas sim, o que a gente puder fazer futuramente, a gente tá aí junto com você. E aí, antes de começar a turma, a Mariana me ligou, entrou novamente, Heitor, e aí, vamos lá, ver se você não consegue uma forma aí e tal. E eu falei, gente, mas esse povo é diferente mesmo, assim, sabe? É uma vibe muito legal e que me acolheu, assim mesmo, acolheu. Acho que eles nem sabem disso, assim, mas eles me acolheram de uma forma muito especial. E que eu acho que é muito da cultura, assim, da água hoje, né? Então isso me deu um clique, assim, aí entrou essa história, né, que eu falo de conversar. Eu conversei com meu pai, assim, sabe? Sentei com meu pai e falei, pai, tô num momento difícil da vida e tal, e o pessoal da água me ligou e eu vi que é o caminho que eu quero seguir, mas eu não consigo. Aí ele falou, não, vamos lá, eu vou te ajudar e vamos lá. E aí ele me ajudou e eu fiz, assim, o curso de negócios sociais, né? E aí a vibe do curso, assim, da turma, o olhar que a água traz para a gente, no sentido de olhar a sociedade como um todo, como estarmos sempre interligados uns com os outros, eu acho que isso contribuiu demais, assim, muito mesmo com a minha trajetória. E além disso, assim, outras alavancas que a água veio colocando. Então, eu falo assim que hoje, em todos os momentos que o Palio Social estava em dificuldade, parece que é uma coisa de destino, assim, eu não sei. Mas, enfim, todas as vezes que eu estava em dificuldade, a água teve um dedinho dela para me ajudar. Então, quando a Vivenda rompeu com a gente, eu falei, cara, o negócio vai acabar, porque não tem como a gente continuar. Não tem o financiamento, a gente procurou os bancões e nenhum deles tinha microcrédito. Falei, vai acabar. Aí a Thalita me liga. Heitor, vai ter o Agente Muda em São Paulo e tal, e a gente queria indicar você para ir para a Agente Muda. Falei, Thali, mas assim, tô no momento, foi a mesma coisa, assim, sabe, Thali, não consigo. Ela, não, Heitor, vai, faz um esforcinho, né, daquele jeitinho dela. E tal, me esforcei, falei, não, vou lá para ver o que é esse negócio. Fui. E lá no Agente Muda, conversei com o Marcel falou, Heitor, tenta um outro caminho, tenta ir pelo ESG e tal, e fala com a Camila é uma menina do ESG, ela é do sistema B e tal, conversa com ela que ela vai te dar uma força. Aí eu ligo para a Camila é daqui de Goiânia, sabe? Então, assim, aí eu conversei com a Camila, ela me deu todo o apoio. Então a Água foi e abriu essa brechinha para mim também, e aí foi onde eu consegui reestruturar todo o Palha Social, né? Então, vocês sempre, assim, eu me sinto muito grato mesmo, e sinto parte da família Água hoje, porque, assim, todos os momentos, é claro, eu tive muito esforço, busquei as coisas,
mas nos momentos chave vocês sempre estiveram comigo, sabe? Então, assim, uma gratidão enorme a toda a equipe aí. Vocês são, vocês estão pelo impacto, mas eu acho que vocês também estão muito mais do que pelo impacto, pelo coração, assim, pela humanidade, pela parceria, sabe? De pegar na mão e falar, cara, vamos junto, estamos todo mundo aí tá no mesmo barco, né? E vamos melhorar isso. Então, acho que a água na minha história é um pouco disso, assim. Muito bom ouvir isso, Heitor, e assim, em nome da água aí, agradeço aí pela parceria de sempre, né, pela confiança, por confiar ali, principalmente no começo, né, que a gente estava começando, a gente estava aprendendo, a gente aprende todo dia, né, obviamente, mas que a gente estava dando os primeiros passos ali, então, você é uma das pessoas aí que sempre, né, não é à toa que você está aí como primeiro aí para abertura dessa série, com certeza, né, o pessoal que está assistindo teve vários insights, várias coisas. Comentem aí, inclusive, pessoal, o que vocês acharam, né? Não sei se você tem algum recado final, alguma coisa para passar. Agora a gente está seguindo aí para o encerramento. Cara, o que eu tenho para passar assim, Vini, eu acho que o mundo ele tá, eu acho não, eu tenho certeza, o mundo ele tá caminhando para novos olhares, para novas economias, para novos negócios, né? Então tem essa questão da inteligência artificial, de todas as novidades tecnológicas que a gente tem no mundo aí. E eu acho não, mais uma vez, eu tenho certeza que o que vai trazer para a gente esse mundo que todo mundo espera, né, de felicidade, de segurança, enfim, de todas as questões que todos nós procuramos, é a gente compreender que realmente a gente faz parte de um organismo só, sabe? Assim, todos os seres humanos fazem parte do organismo Terra, né? Não é, acho que ninguém é separado de ninguém. Então, eu acho que a mensagem final é no sentido de se a gente é um negócio social, antes disso a gente é um organismo em cooperação, a gente está interligado e os caminhos, eu acho que quando a gente quer traçar um caminho, se a gente souber onde a gente se encaixa naquele caminho, onde a gente consegue cooperar dentro daquilo que a gente acha que é o ideal de vida de cada um de nós, a gente consegue fazer essas conexões acontecerem, né? Porque do mesmo jeito que eu preciso de uma coisa hoje, outra pessoa precisa de uma coisa que eu tenho. Então, se a gente se conecta nesse sentido, as coisas elas acontecem por cooperação. Então, acho que a mensagem é muito essa, sabe? É legal a gente estruturar uma organização, é legal a gente estruturar uma empresa, é legal a gente ganhar dinheiro com isso, fazendo o que gosta, mas eu acho que o sentido de tudo isso é a gente entender que a gente está melhorando esse organismo Terra, sabe? Cada um de nós temos uma missão e um ponto estratégico no meio dessa cooperação. E aí cabe a cada um de nós entender qual que é o seu ponto, né? E gratidão, Muito gratidão, legal. gratidão de vocês. Muito legal, muito bonito e reforça algo que a gente acredita aqui, né? A gente acredita num futuro em que o natural, quando você vai pensar em abrir um negócio, que seja um negócio que gera algo de bom para a sociedade, né? Que agrega para a sociedade positivamente, que gera impacto positivo. É por isso que a gente trabalha, é por isso que a gente acorda e dorme pensando em empreendedorismo social, é por isso que a gente tem as nossas iniciativas e existem diversas maneiras de você fazer parte dessas iniciativas, né? Você que está aí ouvindo a gente, você que está assistindo, chegando ao final dessa entrevista maravilhosa, para abrir essa nossa série de entrevistas e para trazer, assim, acho que para resumir para você, existem duas formas para você começar a se envolver se você está nesse momento aí de querer abrir um negócio, ou seja, está numa etapa inicial de ideia, ou você está um pouco mais avançado, com dificuldade de estruturar seu modelo de negócio, você tem dois caminhos para seguir. Né? Um deles, né, a gente é uma escola, a gente tem cursos, né, então no link da descrição eu vou deixar a página de cursos da Água para você conhecer quais são as opções que a gente tem disponível no momento, né, qual que melhor se encaixa dentro do seu momento, dentro da sua realidade, e também a gente tem o caminho
dos eventos gravados, dos eventos ao vivo, gratuitos que a gente oferece. Nós temos uma comunidade chamada Mapa do Empreendedorismo Social, uma comunidade gratuita, né, onde empreendedores e empreendedoras trocam, né, ideias, expõem seus negócios de impacto, conversam sobre seus desafios e encontram maneiras de superar esses desafios em conjunto, né, fazendo conexões como as que o Heitor falou, que durante a trajetória dele ajudaram ele a superar os desafios. Tenho certeza que dentro dessa comunidade tem pelo menos uma pessoa que dentro dessa comunidade que talvez já tenha passado pelo desafio que você está passando, ou que também está passando pelo desafio que você está passando, e juntos vocês podem trocar e encontrar soluções. Né? A gente, nessa comunidade, tem aulas gratuitas, a gente tem momentos de conexão, a gente traz conteúdos complementares, né? Tudo gratuitamente, né? Então tem esse caminho, né? Você pode fazer um dos cursos da Água, né, que tem uma construção metodológica, pensada ali nas dores também dos empreendedores e empreendedoras, ou você pode fazer parte, né, desse grupo, dessa comunidade, dessa família, gratuitamente. A gente quer que todo mundo possa se beneficiar, e por isso que a gente oferece iniciativas como essa, inclusive. Né? Então, em meu nome, em nome da Água, queria muito te agradecer, Heitor, pela sua presença e participação, e agradecer você que está aí até o final dessa entrevista, né, dessa série que é semanal, toda semana um episódio novo, com um empreendedor e empreendedora nova, né, para você aprender e evoluir na sua jornada empreendedora. Valeu, obrigado, Heitor. Valeu, Vini. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau.